Se puder abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo João, não de segundo João não, no Evangelho de João, tá? O Evangelho segundo escreveu João, capítulo 17. Nós vamos ler o versículo 13 até o 23, tá? Então, se você puder abrir sua Bíblia comigo, nós vamos refletir um pouquinho nesses trechos. Vamos lá? Diz assim: Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Lindo, né? Esse trecho que a gente acabou de ler, Jesus está orando em voz alta na frente dos discípulos. Ele estava com os 11 discípulos, né? Porque Judas, você sabe muito bem a história, na última ceia, Judas sai para ir entregar a Jesus aos romanos, né? Então estava Jesus e os 11 discípulos, e Jesus, em meio a várias falas, vários ensinamentos, ele faz essa oração linda, e esse é um trecho dessa oração. E eu gostaria de refletir um pouco em alguns desses versículos, porque são versículos muito importantes, né? Assim como todos os outros, mas que tem alguns pontos que eu gostaria de compartilhar com você, tá bem? Então eu gostaria de reler o versículo 14 e o 15, porque tem aí já uma coisa para a gente estar pensando e meditando. Jesus disse assim no versículo 14 e 15: Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Sabe, isso aí já é o primeiro ponto que eu acho importante. O mundo odiou os filhos de Deus. O mundo odeia o que é santo. O mundo odeia aquilo que não é corrupto, aquilo que não é pertencente a ele, né? E quando eu falo o mundo, gente, é o sistema maligno do mundo, tá? O mundo na Bíblia tem vários significados dependendo do texto, né? Quando a palavra diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, está falando da humanidade, dos seres humanos. Deus não amou o sistema desse mundo, não. O sistema desse mundo ele aboliu, ele abomina, na verdade. E quando a gente fala desse mundo aqui, é o sistema maligno, perverso do mundo, né? A lei do pecado. Então, Jesus disse, dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Então nós sabemos já que no mundo a gente vai ter aflições, né? Aliás, estamos vivendo um momento de muitas aflições, um momento terrível que é essa pandemia, que é algo inédito na história das nossas gerações, na verdade. Então, todos nós estamos passando por momentos de muita aflição, muita tristeza, muita dor, mas sabemos que o Senhor, ele já nos havia dito que no mundo teríamos aflições. Só que, quando a gente para pensar nesse trecho, nesse versículo 14, Jesus não está falando de aflições comuns do dia a dia, de uma desgraça que acontece ou alguma coisa que atinge várias pessoas, não. A pandemia, ela atinge bons e maus, né? Como está em Eclesiastes. O sol ele nasce para bons e maus também, mas está falando aqui de um ódio específico para aqueles que receberam a palavra de Deus. E nessa ministração eu queria trazer
trazer para você, né, te convidar a fazer uma autoanálise, e eu tenho um jeito meu de fazer autoanálise quando eu estou lendo as escrituras ou quando eu estou lendo algum outro material. Eu gosto de fazer perguntas, eu me pergunto muito e dependendo da minha resposta, eu sei mais ou menos, ou eu tenho certeza de onde eu estou, o que falta, o que eu preciso fazer. Então, vou combinar o seguinte, eu vou fazer algumas perguntas para mim, você faça essas perguntas para você e a gente vai junto se avaliando como nós estamos dentro daquilo que o Senhor tem para nós como propósito de vida, né? Se o propósito eterno do Senhor tem sido nosso propósito também. São coisas importantes a se perguntar, você concorda? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou me perguntar, e você pergunta a você. O mundo me odeia? É uma pergunta interessante, eu acho. Quando eu estou no meio das opções, das oportunidades que não são oportunidades lícitas, quando eu estou à beira de executar algo que não agrada ao Senhor ou que agrada ao Senhor, qual é a minha postura, né? Ou seja, além de o mundo me odiar, ele me odeia por causa da palavra de Deus? Ou ele me odeia porque eu sou caloteiro, talvez, né? Eu compro e não pago, aí o cara vai me odiar e eu vou falar o mundo me odeia? Não, calma. Se o mundo me odeia por causa da palavra de Deus, parece que é ruim, mas é algo positivo, né? Porque nós não fazemos parte do sistema desse mundo. Aliás, continuando, Jesus fala que nós não somos desse mundo, né? Então tem até uma brincadeira que eu já vi fazerem, que eu achei legal pra caramba, falar que nós somos os verdadeiros extraterrestres, não é verdade? Porque se a gente não é desse mundo e está aqui, nós não somos dessa terra, somos extraterrestres. Então aí, uma piadinha para você poder brincar com alguém, né? Você pergunta se a pessoa acredita em extraterrestre, você fala, eu sou um, né? Eu já brinquei assim, mas não foi engraçado não. Enfim, tem gente que fala que é piada de nerd, mas tudo bem. Fica a dica aí para quem quer fazer piada de nerd. Se quer saber se a pessoa é desse mundo ou não, é só saber se ela é serva, cristã, serva do Senhor. Mas voltando à pergunta que é importante, e a piada a gente deixa para lá, se o mundo me odeia por causa da palavra de Deus, eu acho algo importante, algo bom. E a palavra odiar também tem um peso diferente hoje, né? Mas é o oposto de amar. Pensa assim que vai ficar mais fácil de você entender também o que é esse ódio. Tudo aquilo que não é amor é ódio, né? Dentro do reino, o amor é algo que não se compra, é uma decisão. Mas o ódio, de certa forma, é a decisão de não amar, né? É a decisão de agir de maneira oposta àquilo que a palavra nos diz. Então, quando nós pensamos no ódio, não pensa no sentimento de terrível, não. Talvez até tenha, mas não é necessariamente esse sentimento. É algo muito mais profundo, muito mais íntimo do que um sentimento à flor da pele e tal. E a verdade é que o mundo vai odiar aquilo que não é do mundo, não é? Nós seres humanos já temos dificuldade, se você parar para pensar, com aquilo que é diferente, não é? Mudanças, nós normalmente somos muito resistentes a mudanças. Você já percebeu? Nós temos um jeitinho de fazer cada coisa e se uma outra pessoa vai fazer aquilo também, isso incomoda a gente se ela fizer da maneira diferente do que a gente está acostumado. Não é verdade? Bom, mas continuando, no versículo 17, Jesus trouxe um pedido a Deus Pai maravilhoso também. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E se a gente não tem a palavra de Deus no nosso coração, não se engane que nós também não teremos santidade, não é? A gente fala repetidas vezes, a gente ouve também muitas vezes, Deus não nos chamou para sermos felizes, Deus nos chamou para sermos santos. A nossa santidade é muito mais importante para o Senhor do que felicidade. Aliás, felicidade é algo que se você procurar você não encontra. Ela é algo que acontece ao percorrer de um caminho. A felicidade está no processo, não é verdade? À medida em que nós vivemos, a gente vai sendo feliz. Mas o objetivo da vida não pode ser felicidade, senão a gente nunca vai encontrar. Porque a felicidade não está em coisas,
não está em pessoas. Não, a nossa felicidade, a nossa alegria, ela deve estar no Senhor, independente da situação. Porque a gente condiciona muito felicidade com a situação que nós estamos vivendo, na verdade. Há como ser alegre em momentos de tristeza, né? A felicidade, ela é complexa porque a gente tem um alvo, muitas vezes, um desejo, muitas vezes, de estar em constante euforia, talvez, sabe? E é muito mais simples que isso. Mas primeiro, esqueça, não busque felicidade. Você não vai encontrar. Mas busque santidade. Aí sim, nós vamos encontrar santidade. E quando nós fizermos isso, é possível sim que a gente desfrute de momentos mais felizes no decorrer dos dias, no decorrer da vida, não é? Então, é interessante a gente lembrar que quando a gente pensa na palavra de Deus, a gente sabe que ela é um texto escrito, né? Mas esse texto por si só, que a gente chama de letra, a palavra de Deus diz que ela mata. Ela não traz vida. Se você pegar, ler a Bíblia, aliás, a gente conhece, né, quem está aí antenado no YouTube, nas coisas, sabe de pessoas que são ateias, que não creem em Deus, mas são estudiosos da Bíblia. Existem, e muitas. A pessoa conhece a palavra, a letra, mas ela não tem a experiência com a letra, com a palavra, né? E somente o Espírito Santo pode nos trazer essa experiência com a palavra. Então, para a gente pensar que nós somos santificados pela palavra, não pense na letra não, pense na palavra que é vivificada por meio do Espírito Santo que habita em nós. E aí eu trago mais uma pergunta para mim e te convido a fazer essa pergunta para si também. Como está o nosso relacionamento? Como está o meu relacionamento com o Espírito Santo? Como que está o meu relacionamento com o Espírito Santo? Eu tenho recebido do Espírito Santo a revelação da palavra? Aí tudo bem, vamos dizer que você e eu possamos dizer, cara, a gente está sensível à voz do Espírito Santo, temos sim ouvido, temos, né, prestado atenção naquilo que ele tem dito. E como está a nossa dedicação à leitura e meditação na palavra de Deus? Como está nosso tempo de oração? São perguntas que eu faço para mim, que aí, dependendo da minha resposta, eu faço assim, poxa, eu preciso orar mais. Aliás, essa é a minha resposta hoje, eu preciso orar mais. E você, como é que está o seu tempo de oração? Você quer ser santo, quer ser santa, né? Jesus falou que nós seríamos odiados, mas também em seguida fala para nós sermos santificados, clamando ao Pai que nos santifique por meio da palavra de Deus. E nós, eu, você, precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Nós precisamos dele para que a santidade seja real nas nossas vidas. Você e eu precisamos ser santos. Precisamos ser santos, porque se somos cristãos já não somos deste mundo, né? Então as coisas do sistema maligno deste mundo, do sistema perverso desse mundo, a gente já não é conivente com isso, logo somos odiados pelo mundo. Mas Deus tem para nós, para você e para mim, uma vida de santidade. Versículo 20 e 21 é outro maravilhoso também. Eu acho lindo quando Jesus tem esse carinho em colocar você e eu explicitamente na oração. Ele diz assim, versículo 20: a minha oração não é apenas por eles, pelos discípulos, pelos 11 que estavam lá. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, você e eu. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu acho muito legal, muito top, maravilhoso saber que Jesus teve esse cuidado, né, esse carinho em falar de você e de mim, daqueles que crerão por meio da mensagem. Porque a verdade é que se ele não tivesse falado nada, nós entenderíamos que também, como discípulos de Jesus, estamos incluídos, né, naquilo que ele tem orado ao Pai. Mas eu acho lindo esse carinho, esse zelo que o Senhor tem para conosco, trazendo essas informações assim, muito
muito gostoso, né? E quando Jesus diz no versículo 21, para que todos sejam um, aí me faz refletir um pouco mais no propósito de Deus para mim e para você. Se você viu, o tema dessa live é unidade em Cristo. Unidade é ser um, né? Quando você e eu estamos em comunidade, é que nós temos as coisas em comum. Quando nós estamos em unidade, é que nós somos um. E a ideia do reino de Deus para você e para mim é que nós sejamos uma comunidade, ou seja, que nós tenhamos um pensamento comum, que estejamos juntos, que tenhamos intimidade uns com os outros, tenhamos comunhão uns com os outros, mas também que você e eu sejamos um em Cristo. E isso é lindo. E talvez, né, em tempos de pandemia, em tempos de desgaste, de distanciamento social, a gente fique pensando que isso é mais difícil, que isso é talvez impossível. Não sei como é que você pensa em relação a isso, mas a questão é que o Senhor tem um mandamento para mim e para você. Eu chamo de mandamento, mas é o desejo do coração dele. Mas se a gente for pegar outros textos, a gente vai ver sim que é um mandamento, né? Ele quer que você e eu tenhamos os mesmos princípios e os mesmos valores. E quais são os princípios e valores que o Senhor quer que você e eu tenhamos em comum? Os princípios e valores da palavra de Deus, é óbvio, não é? Se nós somos santificados por meio da palavra e você e eu começamos a viver os princípios da palavra, você concorda comigo que nós seremos mais parecidos uns com os outros? Isso é maravilhoso. O Senhor quer que nós tenhamos o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de agir, que nós sejamos unidos por meio dele. E isso que faz toda a diferença, porque se a gente estiver ligado um ao outro diretamente só, a gente vai ficar um parecido com o outro, talvez aprender o defeito um do outro, talvez começar a falar igual ao outro, talvez aprender um jargão aqui ou ali. Mas se eu e você estivermos conectados um ao outro por meio de Jesus, tudo vai mudar. Porque aí eu já vou estar mais parecido com Jesus, você vai estar mais parecido com Jesus e juntos nós estaremos unidos. Então, para mim a melhor analogia para a gente entender isso é a parábola que o próprio Jesus falou, quando ele diz que ele é a videira verdadeira. Então imagina só, Jesus é o tronco principal da videira, você e eu somos os galhos, nós saímos da videira, você e eu, os nossos irmãos, saímos da videira, portanto somos unidos, somos um por meio de Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Agora, para isso, precisamos ter em nós um novo coração, precisamos ter uma nova vida em Cristo, precisamos morrer para o velho homem, nascer de novo para a nova vida em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Nós podemos sim ter dificuldades, tristezas, né? Eu estava comentando antes da live iniciar como eu estou com saudade das crianças, de estarmos juntos, mas isso não nos impede de sermos um em Cristo Jesus. Aliás, pelo contrário, esse momento que nós estamos vivendo de maior reflexão, de maior pensamento daquilo que é importante, daquilo que é prioridade para nossas vidas, é um momento interessante para nós aplicarmos a prioridade número 1 no reino de Deus, que é o nosso relacionamento com o Pai, que é o nosso relacionamento com o Senhor, em dedicação à leitura da palavra, em dedicação a momentos de oração, que nós possamos, neste momento, focar um pouco melhor naquilo que é prioridade para o reino de Deus. Isso eu acho muito legal, porque se eu conseguir parecer com você, vamos supor que eu e você comecemos a andar juntos, aquilo que você faz, você vai me influenciar a ser parecido com você, ou aquilo que eu fizer, eu vou influenciar você a ser parecido comigo, e faz parte, é normal, é humano. Mas se a gente fizer o mesmo, né? Se a gente começar a andar junto, aproximar, ler a palavra, estar juntinho com o Senhor, a gente vai começar a parecer mais com Ele. A gente vai começar a pensar, a viver, a agir de acordo com a vontade dEle, que é o natural do humano, né? Eu falo humano do corpo humano mesmo, tá? Porque isso só é possível por meio do Espírito Santo que em nós habita, certo? Primeira coisa que a gente já falou várias vezes, só dá para viver a palavra de Deus aquele que tem o Espírito Santo. Como nós lemos, a santificação é por meio da palavra, e a palavra só tem vida por meio do Espírito Santo. Então vamos lá,
Você e eu temos o Espírito Santo habitando em nós. Assim eu estou crendo. Então, por meio do Espírito Santo, podemos sim ser muito e muito mais santos, dia após dia, momento após momento, porque o Espírito Santo habita em nós. E é interessante que quando Jesus, lá em João 13:35, ele está falando com os discípulos, né? Pouco antes desse texto que a gente leu, dessa oração, ele fala aos discípulos que nós seremos conhecidos como discípulos de Jesus, não é por fazer milagres, não é por falar diferente ou se vestir diferente. Nós seremos conhecidos como discípulos de Jesus se nós amarmos, pela maneira com a qual nós amamos uns aos outros. Porque o mundo tem um conceito de amor diferente daquilo que é o conceito cristão, daquilo que é o conceito de reino. A gente ama porque a gente ama, porque esse é o mandamento e nós obedecemos a ele. Não é porque alguém mereceu o nosso amor, não é uma reciprocidade, mas é o amor por causa do amor que Jesus me ama, eu também amo a você. Esse é o amor do reino de Deus. Então, se nós nos amarmos conforme a vontade do Pai, assim seremos conhecidos como discípulos. Isso é maravilhoso. E a palavra diz que a vida do verdadeiro cristão deve ser para a glória de Deus. Sabe, gente, a gente às vezes fica nessa corrida atrás do vento, e eu falo por mim também, às vezes a gente está tão na rotina, e essa rotina vai nos sugando, vai puxando as nossas energias, e essa rotina nem sempre é a rotina que Deus tem para nós, porque a rotina ela é algo benéfico, tá? Mas qual é a rotina? Isso que é algo que a gente tem que perguntar também. Qual tem sido a minha rotina? Dentro da minha rotina, como é que estão funcionando as coisas? Quais são os objetivos? Quais são os alvos, as prioridades da minha rotina ou da minha vida, né? Porque a nossa rotina ela é a nossa vida passando, não é verdade? E se a nossa vida tem que ser para a glória de Deus, eu tenho que ter atenção nisso. Se a minha vida é para a glória de Deus, o meu casamento é para a glória de Deus, ou é para a minha felicidade, ou é para a felicidade do meu cônjuge, né? Então a gente tem que ter atenção nisso. Eu quero ler 3 versículos bem curtinhos, bem simples com você, para a gente meditar um pouquinho nisso. Porque nós precisamos ser um com o outro por meio de Cristo. E não adianta eu ser um com você, e aí eu vou parecer com você, e isso não significa nada. Mas se eu sou um com você e nós dois parecemos com Cristo, isso significa tudo para a nossa vida. 1 Coríntios 10:31 diz assim: assim, quer comais, quer bebais, ou façais quaisquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, se a gente está comendo, bebendo, falando, conversando, contando piada sem graça, qualquer coisa que seja, a gente deve estar vivendo para a glória de Deus. E isso parece, ok, meu objetivo é esse, tá tudo bem, mas é mesmo. Dentro do seu dia a dia, dentro da sua rotina, dentro da minha rotina, se eu parar para olhar, as coisas têm sido para glorificar o nome do Senhor? Onde você trabalha, o seu trabalho tem sido para glorificar o nome do Senhor? Se você é patrão, sua empresa tem sido para a glória de Deus? Sabe, e são perguntas importantes para a gente avaliar, e talvez a gente precise fazer algum ajuste na nossa rotina, né? Como eu disse, a rotina é importante, mas que ela seja a mesma rotina que Deus tem para nós. Gálatas 2:20 diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Outra pergunta, que é a mesma pergunta com um jeito diferente, para a gente conseguir talvez pensar melhor. Nós vivemos para Cristo hoje? Fomos crucificados com Ele, ressuscitamos com Ele? E a vida que nós vivemos agora não é mais para satisfazer os nossos desejos humanos? Não estou falando de desejos pecaminosos, não, desejos humanos mesmo, normais. Por exemplo, ter prosperidade financeira é um desejo lícito, comum, mas se esse for o nosso maior objetivo, se for esse o nosso foco, está errado, percebe? Não é que é problema ter recursos financeiros, não, eles são bênção, porque por meio de recursos financeiros nós podemos abençoar outras pessoas, isso é bíblico. Mas esse não pode ser o objetivo principal da nossa vida.
O nosso objetivo principal da vida tem que ser glorificar o nome do Senhor. Para a glória dele é que nós vivemos, ou assim deve ser, né? 2 Coríntios 5,15. E ele morreu por todos, ele Jesus, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Que essa seja a minha vida e a sua vida. E se essa for a nossa vida, nós vamos ser mais parecidos com Jesus. E nós vamos ser mais parecidos uns com os outros. Então teremos unidade em Cristo. O que o Senhor tem para você e para mim, uma vida de relacionamentos, primeiro com o Senhor, mas depois é entre nós, entre eu e meu cônjuge, entre eu e meus filhos, entre eu e meus pais, entre nós, entre vocês e eu. E isso é maravilhoso, porque existe uma sequência, né? A gente não tá, Deus dará, tipo, eu tenho que pensar aqui, eu vou fazer um teste e ver se funciona. Não é assim. A palavra é clara quando ela diz que existem prioridades no reino de Deus. Se você ler a oração do Pai Nosso, logo antes, não é? Jesus fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Nós temos informações suficientes para agir de maneira adequada aquilo que o Senhor nos manda, aquilo que o Senhor nos ordena. A questão é, a nossa rotina está permitindo isso? Será que a gente não precisa de parar e rever, reavaliar a nossa rotina? Rever e reavaliar aquilo que tem sido prioridade, aquilo que tem sido mais importante para mim, para você? E principalmente, né, que nós sejamos unidos, sabe? Nós estamos vivendo um momento em que relacionamento tem sido algo difícil por causa do distanciamento social. Mas ele é bem possível, porque ele é por meio de Jesus, para a glória de Jesus, para a glória do Senhor. E hoje, com as tecnologias, né, estamos aqui conversando, eu estou olhando para uma câmera como se eu estivesse olhando para você. E isso é maravilhoso, porque é uma tecnologia que nos permite nos comunicar de uma maneira muito humana, muito quente, porque eu consigo perceber você à minha frente e eu imagino que você também olha para mim e sente que eu estou falando agora com você. Isso é maravilhoso, é a tecnologia sendo usada em favor do reino de Deus. Então que a gente use também as tecnologias que estão ao nosso alcance para nos relacionarmos uns com os outros, também com o Senhor, né? Através dos aplicativos que nós temos a Bíblia, nós temos estudos bíblicos, nós temos acesso à internet, onde nós podemos sim acessar conteúdos muito ricos, mensagens de pregação. Sabe, gente, hoje nós vivemos um momento muito mais, eu não sei se fácil é a melhor palavra, mas eu vou usar essa palavra, você vai me entender. Mas hoje passar por uma pandemia é mais fácil do que da última, né? Na gripe espanhola o pessoal ficava em casa, se ficasse em casa, e pronto, acabou, não tinha um meio de comunicação, era a pessoa isolada, ali naquele lugar. Imagine só você, isolado num lugar, sem saber nada que se passa lá fora, sem saber se já pode sair, sabe? Antes era muito pior. Hoje nós temos ao nosso favor a tecnologia e podemos e devemos usá-la com consciência, porque a tecnologia, aliás, as ferramentas em geral, elas podem ser usadas para o bem quanto para fazer coisas ruins. Nós sabemos disso, não é verdade? A mesma faca que você corta o alimento, que vai alimentar as pessoas, você pode fazer algo terrível. Então, vamos lá, tecnologias podem ser usadas sim para o bem, tá? Se você tem algum preconceito contra elas, esqueça isso. Use-a com sabedoria para a glória do Senhor, e que você e eu sejamos um por meio de Cristo. Sabe, gente, a unidade em Cristo ela é extremamente importante na vida da igreja, e você e eu, que somos corpo de Cristo, temos de estar ligados como corpo de Cristo, sensíveis à voz do Espírito Santo, atentos aos nossos irmãos que se estão necessitados de talvez um telefonema, talvez um auxílio financeiro, se nós tivermos para compartilhar, por que não? Mas que nós sejamos sim cada vez mais unidos em Cristo Jesus. Isso é o que eu tenho para mim, é o que eu tenho para você, e que o Senhor faça na sua vida, como Ele também tem feito na minha vida. Eu sei que Ele vai fazer muito mais na minha e na sua vida. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que você seja usado, aprovado, e que assim que este momento passar, nós possamos sim nos abraçar
com muita força. Eu estou doido pessoalmente chegar para que a gente possa estar unido não só no âmbito espiritual, né, que é o que a gente está falando hoje, por meio de Cristo, mas também uns com os outros, porque faz parte também do reino de Deus essa comunhão pessoal, presencial, mas na hora certa, porque a prioridade agora é estarmos em relacionamento com o Senhor e com uns com os outros por meio das tecnologias, como eu falei, na verdade, temos de ser prudentes e saber a hora certa de agir. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, Deus te guarde, que o Senhor te dê uma semana cheia de poder, de unção e de experiências com Ele, em nome de Jesus. Amém?